Olá pessoal, eu sou o Beto da Ampla Saúde, eu sou técnico em segurança do trabalho e a gente trabalha nessa área de preventiva, na área de segurança do trabalho já há mais de 20 anos. O trabalho que a gente vai desenvolver com vocês hoje é justamente um trabalho de introdução ou o primeiro contato que você vai ter relacionado à segurança do trabalho dentro da empresa de vocês, tá? A gente vai abordar alguns itens em relação ao comportamento humano, em relação à proteção de máquinas, em relação à questão de proteção individual também. O foco, o intuito principal é justamente prevenir acidentes, evitar com que vocês se machuquem durante a atividade de vocês, tá ok? Então, em primeiro plano, prevenir acidentes é uma questão de atitude, é uma questão que você depende muito do teu modo de agir, de como que você vai se comportar em relação ao teu trabalho, em relação à segurança do trabalho dentro da tua atividade. Sempre a gente observa que um comportamento seguro, uma atitude segura durante o teu trabalho, ela evita e previne muito acidente. Você pode ter um melhor ambiente, você pode ter as melhores máquinas durante a atividade, mas se a tua atitude, o teu comportamento não for um comportamento seguro, obviamente você vai correr e aumentar muito o risco de você se acidentar e se machucar durante tua atividade dentro da empresa, correto, pessoal? Reforçando então, o que é uma atitude? Atitude, o significado principal de atitude é aí uma maneira correta de você se comportar ou de você agir durante o teu trabalho. Como eu havia comentado, você pode ter à disposição as melhores máquinas, os melhores equipamentos, mas se você trabalhar de forma insegura, você vai acabar se machucando, se acidentando. Também, falando de segurança do trabalho, a gente reforça e foca muito no que a gente chama de autocuidado ou cuidado mútuo. O autocuidado é você cuidar de você mesmo. No dia a dia, durante atividades, durante tarefas, você cuidar de si mesmo. E o cuidado mútuo é você cuidar do seu colega também durante as atividades. Somos seres humanos, falhamos e, obviamente, numa dessas situações, você pode se deparar com o teu colega fazendo algo que possa gerar um acidente de trabalho, que também gera muitas vezes consequências ou para ele ou para uma equipe inteira. Então a gente orienta muito, reforça muito a questão do cuidado mútuo também. É um trabalho de equipe, como se diz. Como prevenir acidentes de forma bem direta? Primeiro, um ambiente de trabalho que ele seja limpo, que ele seja organizado, ele auxilia muito na questão de prevenção de acidentes. Como se diz também, ambiente de trabalho limpo e organizado não é aquele que mais se limpa e que mais se organiza, mas é aquele que se mantém sempre de uma forma limpa e organizada. Então, ele vai auxiliar bastante na prevenção de acidentes também. A questão de respeito à sinalização de segurança. Vocês podem observar dentro da empresa, vai ter extintor na parede, vai ter a sinalização do extintor. Essa área ela tem que ficar limpa, ela tem que ficar desobstruída, como a gente chama, em caso de uma situação de emergência, para que se possa ter o acesso rápido. Sinalização com placas de proibido fumar. É um ambiente que tem, muitas vezes tem óleo, tem resíduos de serragem, tem alguns resíduos de combustível, óleo diesel principalmente, que podem provocar algum princípio de incêndio também. Então, é proibido fumar. Tem placas de sinalização aonde que se orienta o uso obrigatório de equipamento de proteção individual. Então, aquelas placas elas não são meramente ilustrativas, tem um objetivo fim, sim, que é ter um lembrete diário de que naquele ambiente você precisa usar equipamentos de proteção individual para desempenhar as suas atividades. Certo, pessoal? A questão de uso de EPIs. O EPI, ele é um aliado na segurança do trabalho. Ele não previne acidentes, como falei antes. A prevenção de acidentes, ela depende muito da atitude, da forma como você se comporta. Mas ele é um
uma ferramenta, um equipamento auxiliar que venha, obviamente, reduzir o risco de acidentes e reduzir o risco de lesões, principalmente na ocorrência desses acidentes. Então, todos os equipamentos que você receber, eles servem ou têm um fim, têm um objetivo, que é a redução de risco de acidentes ou lesões em caso de ocorrência dos mesmos. Por isso, você vai ter à sua disposição sempre o óculos de segurança, que ele serve para projeção, contra o risco de projeção de partículas que possam vir a atingir a tua visão. Então, o óculos de segurança, aqui eu estou usando um óculos amarelo, mais para fim de ilustração, porque a gente tem a opção do óculos de sobrepor. Para que serve o óculos de segurança de sobrepor? Ele é um óculos que obrigatoriamente deve ser usado para quem usa óculos com lentes corretivas, ou óculos de grau, como se diz. Então, as pessoas que usam o óculos de grau, obviamente vão usar um óculos de sobrepor, que é o que realmente dá resistência contra a projeção de partículas. Então, só exemplificando aqui, ele é um óculos que vai por cima do óculos de grau que a pessoa que faz uso dele, obviamente vai ter que usar quando tiver exposição a riscos de acidentes com projeção de partículas. Essa projeção de partículas, propriamente dita, ela pode partir de uma lixadeira, de um esmeril ou também de ferramentas manuais. Então, não se iludam muitas vezes que eu só vou usar óculos quando estiver usando uma lixadeira ou estiver usando um esmeril. Ferramentas manuais, como martelo, marretas, com uso de talhadeiras, com impacto podem gerar projeção de partículas e gerar acidentes, muitas vezes com gravidade. Quando se trata de acidente ocular. E por incrível que pareça, muitas vezes as pessoas não dão a devida importância com o uso de ferramentas ou óculos de proteção, só vão usar quando estiver usando uma lixadeira, porque ali a projeção ela é bem visível, tem um monte de fagulhamento. Mas ferramentas manuais geram acidentes oculares e muitas vezes graves e de forma irreversível. A gente sabe que uma perfuração ocular você não vai ter como recuperar essa visão depois. E se tratando de anos de experiência que a gente tem, a gente acompanhou fez vários atendimentos, e um dos atendimentos que chama a atenção, tem sempre aqueles fatos que marcam a vida da gente, foi o resgate socorro de uma pessoa que teve uma lesão ocular, justamente com o uso de um martelo e uma talhadeira. Soltou uma fagulha, uma partícula e atinge o olho dessa pessoa. Durante o socorro até o hospital, o que se ouvia falar dessa pessoa, desse acidentado? Ele não falava da dor física, mas sim da dor sentimental. O que aquela pessoa sentia? O que aquela pessoa falava durante o socorro dela? Que ele nunca mais iria enxergar daquele olho. Por quê? Houve uma lesão bem no cantinho do olho, é uma região bastante vascularizada, tem muita veia, e sangrou e entrou sangue dentro do olho do trabalhador e a visão ficou turva. Então, ele teve muita sorte, não houve uma lesão ocular propriamente dita, com sequelas permanentes, mas a dor que ele sentia, eu acho que superava a dor física, porque a preocupação desse trabalhador era que ele nunca mais iria enxergar. Então, sempre usem óculos de proteção quando estiverem trabalhando com ferramentas ou elétricas, que projetem partículas, ou ferramentas manuais, tipo um martelo, uma talhadeira, que podem provocar projeção de partículas também. Então, óculos de segurança sempre que tiver exposição a esses riscos, tá, pessoal? Questão de proteção dos pés. Temos a nossa conhecida botina. A botina ela vem com um biquinho de aço que serve para proteção dos pés. Essa proteção, a garantia dessa proteção, ela é uma garantia de um peso mais ou menos de 1 kg a 1 metro de altura. Se superar isso, obviamente o acidente ele vai ocorrer. Como eu falei para vocês, o equipamento de proteção individual ele não evita o acidente, ele diminui o risco de lesões.
Então, uma máquina mais pesada, uma ferramenta mais pesada, obviamente vai haver lesão. Mas, em termos de proporção, normalmente os acidentes ocorrem com peças mais pequenas e vai te garantir essa proteção adequada durante o teu trabalho. Então, botina de proteção sempre durante toda a atividade de vocês, correto? Importante também reforçar e salientar a questão dos equipamentos de proteção individual. Eles são fornecidos de forma gratuita, você não paga nada por eles, mas também compete ou cabe a você a conservação, a manutenção desse equipamento, sempre manter ele limpo, manter ele higienizado, manter ele bem conservado, guardar ele em local correto. Para quê? Para que, obviamente, ele venha ter uma vida útil bem maior, bem superior. E sempre que houver ou que ele estiver danificado, que não estiver mais em condição de uso, obviamente solicitar a troca e reposição dele, certo? Quanto à questão de proteção das mãos, nós temos várias ferramentas, vários equipamentos de proteção das mãos, que são luvas de borracha nitrílica, que protegem contra agentes químicos, luvas de malha, luvas de vaqueta, que protegem contra riscos de materiais escoriantes, materiais que cortam, materiais que possam danificar a tua pele. A gente vai iniciar de primeiro com a luva de borracha nitrílica. Aonde que você vai usar essa luva? A borracha nitrílica, ela tem uma proteção química, uma alta proteção química, e também protege contra alguns agentes escoriantes, tipo algumas ferramentas, algumas peças que possam cortar a tua mão. Ela dá uma proteção razoável também. Aonde que ela vai ser usada? Sempre que você tiver contato com óleo diesel, óleos lubrificantes e óleo diesel, em sistema de imersão, que tem muito óleo envolvido, se usa a luva de borracha nitrílica. Também o nosso creme de proteção para as mãos. Esse creme de proteção para as mãos, pessoal, ele é o que a gente conhece como luva química. Você usando ele cria uma barreira sobre a tua pele que, em contato com óleos, com graxas, que é o maior contato químico que vocês têm diariamente, ele vai garantir uma proteção contra esses agentes, contra a penetração desses agentes na tua pele e que possam ser absorvidos pelo teu organismo. Formas e cuidados de uso, pessoal, muito importante. Um potezinho desse aqui, que é de 200 gramas, ele vai durar em média de 30 a 45 dias. Se durar mais é porque o uso dele não está sendo de forma correta, de forma efetiva. Por que se fala isso? Porque, de acordo com a gramatura dele, com o peso dele, a quantidade de creme que tem dentro dele e a quantidade de aplicação diária, obviamente, ele não vai durar mais tempo que isso, porque se existem algumas regras, alguns cuidados básicos. Como ele é um creme de proteção, ele, com o passar do tempo, durante o dia, ele vai perdendo a eficiência dele. Então você tem que repor. Quais os cuidados que você tem que ter? Sempre aplicar antes de começar a trabalhar. Isso vale para a parte da manhã, vale para a parte da tarde também. Então, antes de começar a tua atividade, o teu trabalho, sempre faz a aplicação do creme. O que a gente orienta? No mínimo 2 gramas, que é uma pontinha de um dedo, 2 gramas de aplicação, sempre passar por toda a palma da mão, entre os dedos, dorso da mão, e se você não estiver usando um uniforme de manga longa, aplicar até o ponto que normalmente pegue sujidade, pegue graxa. E também depois da aplicação, você precisa garantir a segurança de que esse creme ele seja aplicado por debaixo das unhas também. Por que debaixo das unhas e entre os dedos? Porque é a parte mais sensível da nossa pele, é uma pele mais fina, ela absorve com mais facilidade. Então, você vai aplicar sempre de manhã, antes de começar a trabalhar,
de tarde, antes de começar a trabalhar, e durante a jornada, sempre que houver uma necessidade de reaplicação. Quando que ocorre essa necessidade de reaplicação? Quando você for lavar as mãos, vai no banheiro, lava as mãos, reaplica de novo. Ou quando você tiver um contato muito grande com óleo e graxa, a hora que você for lavar, reaplica o creme novamente. Tempo de durabilidade, como eu falei para vocês, 30 a 45 dias. Se passar disso em uma rotina normal de trabalho, é porque esse creme ele não está sendo usado de forma correta. E um equipamento de proteção que não é usado de forma correta, obviamente, ele não tem eficiência, ele não te dá uma proteção adequada. Então, sempre tomar os cuidados de aplicação diária. Passou de 30 a 45 dias, opa, liga o sinalzinho de alerta aqui, alguma coisa está de errado, não há o hábito correto de aplicação. E como o nome diz, são equipamentos, são ferramentas de proteção individual, não compartilhado, cada um com o seu, certo? Esse creme de proteção individual, ele tem que ser aplicado mesmo com o uso de luvas, até porque algumas luvas que são contra o risco de abrasão, o risco mecânico a gente chama, risco de corte, normalmente o pessoal usa essa luva pretinha que é a multitato. Ela dá uma proteção boa, razoável e boa contra o risco de corte, o risco de abrasão, e também te dá a condição de ter um tato bom. Tipo, você consegue ter um tato, uma pega boa, porque normalmente você vai trabalhar com pecinhas pequenas e ela te dá um tato bom, um tato fino que a gente chama, para poder fazer um trabalho adequado, mas ele tem que ser usado em conjunto com o nosso creme de proteção. Vai ter situações em que você vai ter contato com peças ou com ferramentas que têm um risco maior de abrasão, risco maior de corte. Algumas peças que possam estar afiadas, principalmente a parte de navalhas e de colheitadeiras, que tem um risco maior de corte. Então, você tem que usar uma luva de couro, ou a mais conhecida como luva de vaqueta, que ela é uma luva mais espessa, e realmente vai te dar uma proteção muito grande contra o risco de corte. Então, são 3 luvas básicas durante a atividade de vocês. Contra risco de cortes, que é o risco maior de corte, uma luvinha de couro, de vaqueta. Intermediário ou pequeno, uma luvinha pretinha. Ou risco químico, que tem muito óleo envolvido, uma luva de borracha de látex nitrílico. Então, são alguns EPIs básicos para a proteção das mãos. A questão também de proteção contra raios solares. A gente sabe que tem períodos de primavera, verão e outono que o sol ele é muito forte. Então, sempre que houver um trabalho a campo, um trabalho externo, vocês têm à disposição de vocês os cremes bloqueadores solares, fator 60, e obviamente tem que ser aplicado nas partes que estão muito expostas ao sol. Normalmente o cara está com uma camiseta, uma manga curta, aplica no braço, aplica no rosto, aplica na nuca principalmente também, que é onde que vai pegar mais sol, e sempre que suar bastante ou ficar muito tempo exposto ao sol, reaplicação, porque ele com o passar do tempo, durante o dia ele vai saindo. Não adianta fazer uma aplicação durante a manhã e querer que ele te proteja o dia todo, não funciona. Então sempre tem que ter o cuidado de ter a reaplicação para lhe garantir uma barreira eficiente de proteção da tua pele contra o risco de queimaduras solares também. Outro detalhe, pessoal, não é rotineiro de vocês ter uma exposição muito elevada a ruído, o barulho propriamente dito. Normalmente esse ruído ele vai estar presente aonde? Ele vai estar presente na questão de uso de ferramentas elétricas ou ferramentas pneumáticas ou na operação de máquinas, manutenção de motores, que você precisa se aproximar e muitas vezes ter uma audição mais acurada para detectar alguma falha em alguma parte da máquina, do equipamento propriamente dita, e aí existe um nível mais elevado de ruído. Então você não vai passar o dia inteiro com protetor auditivo no teu ouvido, mas sim, quando estiver
com exposição ao risco, que a gente chama, que tiver o barulho propriamente dito, tem que se fazer o uso do protetor auditivo. Esse protetor auditivo, a recomendação nossa é que ele seja trocado a cada 3 meses, então cabe a vocês também solicitar essa troca periódica, por mais, mas ele está inteirinho, está bonitinho. O que acontece? Pode ocorrer um ressecamento, um enrijecimento dessa borracha, por mais que ela seja nitrílica, e, obviamente, não funcionar mais como deveria funcionar, ou seja, não proteger como deveria proteger. Então, a cada 3 meses se faz a troca, a substituição dele, manter a higienização dele diária, simplesmente água e sabão, nada mais que isso. Por quê? Um equipamento desse que tem sujidade, a hora que você introduzir, como ele é de inserção, introduzir no canal auditivo, ele pode sim provocar algumas alergias e alguns processos de infecção. Então a gente não vai jogar sujeira para dentro do ouvido, não. Então sempre tomar esse cuidado. Uso de protetor auditivo sempre quando tiver exposição a ruído e sempre tomar cuidados quanto à higienização e ao uso dele. Técnicas de aplicação, pessoal. Como ele é introduzido dentro do canal auditivo, se eu simplesmente fizer isso daqui, ele vai estar sendo usado como um brinquinho. Não serve para nada. Tá só para bonito e dar coceira e incomodar. Não serve para nada. Então, tem uma técnicazinha de uso dele que você faz o quê? Com a mão oposta, você levanta a orelha, o pabilo auditivo, e faz a introdução dele. Introduziu, soltou e solta. Aí ele realmente vai estar fazendo a proteção adequada, certo, pessoal? E vice-versa, mão oposta e coloca o protetorzinho dentro do ouvido. Introduziu, soltou. Está com a proteção adequada. A hora que for retirar, no final do dia, sempre vai buscar fazer uma higienização, uma limpeza dele. Para quê? Para que você não corra o risco de introduzir com sujeira e possa provocar alguma irritação, uma infecção dentro do canal auditivo. Certo, pessoal? Então, o protetor auditivo troca a cada 3 meses e, ou quando tiver danificado, obviamente, você troca antes, manter a higienização e usar sempre que estiver exposto ao ruído. A gente faz auditorias periódicas nas unidades de vocês e volta e meia a gente tem que dar um puxãozinho de orelha. A gente vê o cara tá lá, esqueceu do protetor auditivo. Mas tu recebeu? Eu recebi, mas esqueci de usar. Então, quem cuida da segurança da saúde são vocês mesmos. Não é porque tem alguém fiscalizando que você vai trabalhar corretamente, porque o risco são vocês que correm todo dia. São vocês que estão expostos ali e correm o risco de se machucar durante a atividade de vocês. Então, é um trabalho de, como a gente falou, de um trabalho mútuo, um trabalho individual, o autocuidado e o cuidado mútuo, como eu falei antes, quanto à questão de prevenção de acidentes e doenças do trabalho. Ok, pessoal? Muito importante também, como vocês fazem muitas manutenções de máquinas, equipamentos, muitas vezes há necessidade de você tirar uma roda fora, sacar uma roda, sacar um pneu fora. E essa máquina ela vai ficar suspensa. Jamais deixe ela suspensa apenas por um macaco hidráulico. Esse macaco hidráulico ele pode tombar, esse macaco hidráulico pode sofrer algum dano e ele descer e essa máquina cair sobre vocês. Uso de cepos de madeira, eles são muito inseguros. Por quê? Primeiro, não tem uma estabilidade boa. Eles, com o passar do tempo, em contato com óleo e graxa, muitas vezes com umidade ou com a ação de insetos, de cupins, eles acabam se deteriorando. E esse cepo ele pode ou rachar ou pode romper na parte em que ele estiver estruturado, tiver a máquina calçada nele, e essa máquina, esse equipamento cair sobre vocês. A gente ouve, assim, no último período, no último ano principalmente, o que a gente tem contato com alguns acidentes que ocorreram, todos ocorreram por questões de trabalhos inseguros. Ou usou só o macaco hidráulico, ou um cepinho que quebrou, uma madeira que rachou, e a máquina, o caminhão, o trator, ou a colheitadeira caiu sobre o operador, sobre a pessoa que está fazendo manutenção, e normalmente esses acidentes são fatais. Então, são acidentes
de grande monta, de grande dano e acabam normalmente levando a pessoa a óbito. Então, sempre usem cavaletes metálicos. Cavaletes metálicos são projetados para isso, tem uma resistência para garantir com que esse equipamento esteja seguro. Pode manter macaco hidráulico? Pode, não tem problema nenhum, mas assim, ó, sempre redundância. O que é redundância? Garantir mais uma opção de segurança. Então, macaco hidráulico mais o calço, que é o cavalete, ele vem com regulagemzinha e você deixa ele calçando ali. Se o macaco sofrer algum dano, você tem a segurança de que ele está calçado por um cavalete metálico que vai garantir essa segurança. Então, sempre aliando também aquele velho conceito, que atitude segura. A tua atitude vai fazer diferença. Muitas vezes o pessoal imagina aquela questão, mas eu vou fazer rapidinho. Faço rapidinho porque é tão rápido de fazer, em vez de botar um calço ali, que resolve o problema e está resolvido. Estatisticamente falando, a cada mil quase acidentes, um se torna acidente. E ele pode ser fatal. Só que a estatística ela não consegue prever se é na primeira ou se é na última. Então, aí cabe a atitude, cabe a questão de atitude e comportamento seguro, que é o que vai garantir a tua segurança. Então, sempre o uso de cavaletes para garantir essa tua segurança. O que a gente vê, isso vem reduzindo bastante, mas a gente ainda vê em algumas situações o uso de cepos. E aí não é um cepo só, é um cepo sobre cepo. Se o cepo sobre cepo não deu, vai mais um cepo em cima e fica o que a gente chama de improviso. Traduzindo, gambiarra. Então, no vocabulário diário rotineiro, é a dita gambiarra. E a gambiarra, ela vai te levar a um acidente. Pode ser hoje ou pode ser daqui 10 anos, mas ela aumenta drasticamente o risco de acidentes. Então, sempre o uso de materiais adequados para calçar essas máquinas e esses equipamentos, certo? A questão de alguns cuidados com máquinas elétricas e suas devidas proteções. Isso a gente reforça bastante essa questão, porque rotineiramente a gente vê que essas proteções elas são retiradas. Eu retiro porque é ruim de trabalhar, porque não sei o quê, porque isso, porque aquilo, mas as proteções elas estão ali para garantir e aumentar a segurança do trabalhador. Ferramentas que a gente vê bastante a retirada dessas proteções são as nossas conhecidas como lixadeiras elétricas. A lixadeirinha aqui, ela tem uma coifa de proteção, uma coifinha de proteção que, durante a operação, se houver o rompimento de um disco de corte, um disco de desbaste, essa coifa ela vai garantir ou vai reduzir o risco de projeção de partículas contra o teu corpo, contra o teu abdômen, contra o teu rosto. Agora, a retirada delas deixa o espaço livre. E como são ferramentas de alta rotação, a hora que estourar, pode pegar no teu rosto, pode pegar no teu abdômen, e muitas vezes provocam acidentes graves e também já provocaram, a gente acompanhou acidentes fatais. Um rompimento de um disco com um acidente fatal. Inicialmente, a gente acompanhou uma investigação de um acidente onde que houve rompimento do disco, não se tinha proteção, e normalmente se coloca um disco maior ainda, então se tira a proteção para botar um disco maior, esse disco rompeu e deu um corte profundo, um corte contuso, ferimento contuso na perna do trabalhador. Na época deu 20 pontos ali, a gente interditou a máquina e naquela obra ali correu tudo bem. Essa mesma empresa, depois em um trabalho mais tarde, 60 dias posterior a isso, um outro trabalhador, da mesma forma, tirou a proteção e botou um disco maior. Esse disco rompeu, atingiu o abdômen e atingiu o coração do trabalhador. Morreu na hora. Então, a falta de proteção provoca acidentes graves ou muitas vezes fatais. Então, nunca se tira a proteção. Isso vale para a lixadeira, vale para o esmeril que vocês têm dentro das unidades de vocês. Por quê?
Essas coifas elas vão garantir com que haja uma redução da projeção de partículas, principalmente que possam atingir o teu corpo. Tranquilo, pessoal? Então, máquinas e ferramentas sempre mantenham a proteção. Ocorre algumas vezes também na parte de compressores de ar. O pessoal vai fazer uma manutenção, tira a proteção da correia, da polia da correia fora e deixa de lado, não monta mais. E o compressor, como a gente sabe, ele liga com pressostato automaticamente. E aí quando vê o trabalhador encosta ou segura, bota a mão numa correia, o compressor está desligado, quando baixa a pressão liga automaticamente. E aí ocorre um acidente muitas vezes com perda de membros, perda de mão, perda de dedos. Por quê? Porque não tem uma proteção adequada. Então, as máquinas têm que manter a sua proteção adequada e sempre fixa para quê? Para evitar a ocorrência de acidentes. Como falei para vocês, normalmente são acidentes que acabam tendo uma certa gravidade ou muitas vezes acabam levando a óbito também. Instalações elétricas, pessoal, muito importante. A instalação elétrica fixa, que é aquela que você tem dentro da oficina, ela sempre tem que estar protegida ou por eletroduto ou o uso de cabos PP. O que é o cabo PP? É aquele cabo que tem a proteção preta por fora. É uma dupla proteção para diminuir o risco de acidentes também. Extensões elétricas portáteis. São aquelas extensões que normalmente o pessoal usa para ligar uma ferramenta, ligar uma lixadeira ou levar a campo, porque a máquina está a uma certa distância do ponto de energia, e aí se usa uma extensão. Essas extensões elas têm que estar 100% íntegras. Por que 100% íntegras? A partir do momento que houver uma emenda ou um rompimento, por mais que você bote fita isolante nela, a umidade ela pode entrar e sim, se você encostar ali, passar corrente e você tomar um choque elétrico. Às vezes é só um susto, mas às vezes pode se tornar fatal. Então, instalações elétricas sempre devem estar protegidas, tanto nos pontos de tomada, nos quadros de comando, quanto as extensões elétricas também com 100% de integridade, para evitar o risco de choque elétrico. Cargas, pessoal, muito importante quando se trata de movimentação de cargas suspensas. A carga suspensa, normalmente, é quando você carrega ou descarrega uma máquina. Coletadeira, o trator, normalmente são descarregadas com equipamento rodando. Existe risco? Sim, existe. Então, sempre tem que estar em solo plano, nunca em declive, para evitar com que essa máquina venha tombar ou muitas vezes aumentar a aceleração indevida dela na descida da rampa do caminhão. Mas o que a gente se refere aqui são máquinas com descarga suspensa, com caminhão MUC, com uso de auxiliar de correntes, com uso auxiliar de cintas para descarga. Então, sempre que houver a descarga de uma máquina, de um equipamento, de um implemento, nunca, jamais fique embaixo desse equipamento que está sendo descarregado. Por quê? Por mais que você inspecione a cinta de segurança, a cinta de transporte, a corrente propriamente dita, pode haver o rompimento ou dano, muitas vezes no equipamento hidráulico que está fazendo a movimentação, e se você estiver embaixo ou próximo, sim, você se acidentar. Então, jamais fique embaixo de qualquer equipamento que esteja suspenso por causa desse risco de acidentes. Sempre inspecionar antes de usar. Correntes que você for usar, cintas de transporte que você for usar, elas têm que estar íntegras. Ela normalmente vem com uma capa de proteção. A capa de proteção pode, às vezes, ter um dano nela, não tem problema nenhum. Mas a cinta que está dentro não pode ter dano nenhum. Porque aí ela corre o risco de rompimento. Sempre que houver necessidade de manobrar essas cargas, mas eu preciso manobrar para ajeitar em cima do caminhão. Use ferramentas auxiliares, que são o quê? Cordas, que você pode manter uma distância segura, você amarra a corda no implemento, na máquina, e guia ela com uma ou duas cordas, vai guiando a distância.
mas nunca embaixo. Ou outra opção também são ferramentas rígidas, que a gente chama, um pedaço de madeira, uma ripa de madeira de 4, 5 metros que você consegue ir guiando para armazenar isso em cima do caminhão ou na própria retirada também, mas nunca se aproxime ou fique embaixo. O rompimento, muitas vezes, por que a gente fala de tomar uma certa distância também? Porque o rompimento, muitas vezes, quando se usa duas correntes ou duas cintas, se uma romper, essa máquina provoca o efeito chicote. Ela pode ser jogada a 3, 4 metros de distância, dependendo do tamanho, o comprimento desse equipamento. Então, tem que se tomar esse cuidado. Sempre que for fazer manobra, se usa ferramentas auxiliares, como cordas ou materiais rígidos que venham, que você consiga manter uma distância dessa movimentação para evitar com que você fique próximo ou debaixo de um equipamento a ser transportado. Veículos, pessoal, muito importante, como vocês, durante a atividade de vocês, usam muito veículo para transporte, para ir até o cliente, fazer manutenções, fazer assistências técnicas. Então, esse veículo tem que estar em boas condições. Observar sempre tomar cuidado e inspecionar periodicamente. Bom funcionamento do freio, para-brisa, setas, a parte de faróis e principalmente pneus. O pneu, ele tem que se tomar bastante cuidado, porque como vocês dirigem bastante ou andam bastante em solos diferentes, saibros diferentes, que é barro, que é areia, que é terra empoeirada, então o pneu ele tem que estar em bom estado de conservação. Como que você inspeciona o pneu? O pneu normalmente tem os frisos longitudinais dele, e dentro do friso tem um marcadorzinho, que é um relevinho normal do pneu. Aquele é o marcador de limite de uso dele. Então, sempre que for fazer uma inspeção, passa o dedo dentro do friso, você vai encontrar um marcadorzinho, uma borracha um pouquinho mais elevada, aquela borrachinha limitador. A hora que o friso chegar, a borracha chegar naquele limite ali, tá na hora de trocar esse pneu. Então, são cuidados básicos que se devem ter diariamente quanto à inspeção de veículos. Isso garante em muito e aumenta em muito a questão de segurança durante o trânsito, durante a movimentação de vocês. Também as caminhonetes, elas têm caixas de ferramentas, então sempre que for fazer a movimentação, mantenha as ferramentas dentro da caixa. Por quê? Na ocorrência de acidentes numa freada brusca, as ferramentas não venham se deslocar ou voar, cair para fora e atingir outro veículo, ou muitas vezes atingir até o próprio condutor que está transportando essa carga. Então, sempre usar as caixas de ferramenta para evitar qualquer tipo de acidente. A questão de trânsito, muito importante ressaltar que um trânsito seguro se faz com comportamento seguro, ou atitude, aquilo que a gente comentou desde o início. A prática da direção defensiva, obviamente, diminui muito o risco de acidentes de trânsito também. O que é praticar a direção defensiva? É se antecipar às situações. O tempo vai começar a chover, o tempo está chuvoso, o que eu vou fazer? Eu vou reduzir a minha velocidade. Se estiver muito chuvoso, muitas vezes é bom procurar um local que eu possa estacionar com segurança e esperar essa chuva passar. Se antecipar as situações de outros motoristas também. Muitas vezes o cara tá andando em zigue-zague. Cara, deixa o cara que vá, e a gente vai dar uma segurada, porque esse cara está tendo um comportamento inseguro. Motoristas muitas vezes que andam muito grudado atrás do teu carro. Cara, dá uma segurada e deixa o cara passar. Por quê? Se você precisar fazer uma freada de emergência, esse motorista de trás não vai estar preparado e não tem a distância suficiente para segurar esse carro ou esse caminhão e obviamente vai te atingir. Então, isso é praticar a direção defensiva, é se antecipar as situações. Vale aquele velho ditado: cuide mais dos outros do que de você, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer dentro do trânsito pela questão comportamental, e ela é muito individual de cada um. Então, direção defensiva. Sempre, obviamente, respeitando os limites de velocidade,
Manter uma distância segura de veículos à frente. Quanto maior a velocidade, maior a distância. Por quê? Teu carro ele vai precisar de um tempo maior para parar. Cuidado também quanto ao uso de cinto de segurança. O uso de cinto de segurança, inclusive o teu e o do passageiro. Por quê? Um passageiro, muitas vezes, que for sentado atrás e que não esteja usando cinto, a hora de uma parada brusca ou de um acidente grave, ele vai se projetar contra você, contra o motorista, e pode aumentar o risco de lesões ou óbito também. Então, cinto de segurança para todos. Obviamente, quando a gente fala de rodovias, sempre tomar o cuidado ou redobrar a atenção quando se estiver em rodovias com uma sinalização ruim, com desníveis. Hoje o mais conhecido do nosso desnível é os ditos panelões, né? Ou está criando muito chão no asfalto, que é aquele relevo que dá. Então, quando tiver rodovias que não estiverem em condições adequadas, redobre a atenção, tome mais cuidado, porque aumenta os fatores de risco de acidentes e, obviamente, se você não tomar cuidado, ele potencializa a ocorrência desse acidente durante a estrada. Estrada de interior, pessoal. Aí a gente volta de novo na questão de prática de direção defensiva, se antecipar aos riscos. Uma estrada de chão hoje, primeiro, ela não tem sinalização nenhuma, não existe sinalização em estrada de interior. Você pode se deparar com solos arenosos, que a areia muito solta, ela vai desestabilizar a tua direção. Ou áreas muito empoeiradas também, às vezes tem muita lama, quando seca dá aquela poeira que pode desestabilizar a tua direção também. Cuidados com pedras soltas. Hoje a gente tem saibros que muitas vezes o pessoal, a pedra acaba ficando muito solta, principalmente em curvas. Então, bateu numa curva, não venceu a curva, pegou pedra, tu perde totalmente a direção. E questão de estradas lisas, estradas com barro também. É óbvio, quando você entrou numa estrada ou está chovendo, você vai tomar o devido cuidado. Mas em épocas de verão, a gente tem muita questão de chuvas pontuais. Aí você entra numa estrada de chão, está tudo tranquilo, está andando bem, a estrada está seca, você anda uma velocidade X. E aí, do nada, você se depara com uma estrada que choveu, acabou de chover e está muito embarrada. E aí, você não tem mais o que fazer. A partir do momento que você caiu, se deparou com essas situações, se você pisar no freio é pior. Então, é redução de freio motor e reze para não rodar e não bater. Então, por isso a gente fala em direção defensiva. Se antecipar as situações. Sempre que você for dirigir em estradas de interior, se antecipe, anteveja as situações que podem estar ocorrendo e, obviamente, você vai diminuir o risco de acidentes. Uso de aparelhos que podem tirar a atenção ou desviar a atenção. Uso de rádios, muitas vezes, que você vai olhar, você perde muito tempo, você distrai, pode provocar um acidente. Uso de telefone celular ao volante não combina, então pode aumentar o risco de potencializar esse risco de acidentes. E também o uso de, muitas vezes, químicos que podem alterar o teu tempo de reação. O uso de álcool, o uso de drogas também podem provocar e potencializar o risco de acidentes. Então, álcool, drogas e direção não combinam, certo, pessoal? Então, isso é cuidar do dia a dia, cuidar de você e cuidar dos teus colegas também. Trânsito faz parte de uma ferramenta da atividade de vocês, na verdade, e tem que ser tratada como tal. Para quê? Para que se evite o risco de acidentes durante o trabalho de vocês. A gente tem, hoje, o que a gente vê de notícias diárias em relação de acidentes, normalmente quando eles ocorrem de forma fatal. Então ele cai para a mídia, a gente acaba se informando na verdade. E o nosso objetivo de fazer esse trabalho é justamente reduzir isso, reduzir as estatísticas.
porque cada acidente ele provoca sofrimento. Ele provoca sofrimento para o acidentado e ele provoca sofrimento para a família também. Normalmente existe a dor física, existe a redução de capacidade financeira em poder estar sustentando a família, até porque você vai receber menos e muitas vezes uma pessoa tem que parar de trabalhar para poder te ajudar. Então, isso leva a vários fatores, vários agravantes em que, obviamente, o prejudicado de toda a história é você, é o trabalhador. Reforçando, atitude, sempre. Existem ferramentas que nos auxiliam, que diminuem os riscos, que diminuem o risco de acidentes, que diminuem o risco de lesões na ocorrência de alguma situação de um acidente, de um incidente, mas o que previne acidente é a atitude. E sempre tenha em mente, pessoal, cuide de você, cuide da tua segurança. Por quê? Sempre que você sai de casa para trabalhar, tem alguém esperando que você volte e que você volte bem, obviamente. Então, o nosso trabalho de hoje é um trabalho introdutório para pessoas que vão iniciar as atividades dentro da empresa e o objetivo é justamente bater em cima da mesma tecla. Talvez vocês já tenham ouvido falar tudo que eu falei para vocês, mas quando se trata de cultura, a gente infelizmente tem uma cultura que não é uma cultura prevencionista e a única forma de a gente conseguir reverter esses quadros estatísticos, esses acidentes que vêm ocorrendo é o quê? É bater em cima da mesma tecla. Certo, pessoal? A gente deseja para vocês um bom início de trabalho e, obviamente, que ele seja com segurança. A gente sempre está circulando, está passando periodicamente nas unidades. Quando tiverem dúvida, nos perguntem. Tem o pessoal de gestão, que são os assistentes, que são os coordenadores de serviços, tem nosso contato direto. Sempre que tiver alguma dúvida, algum questionamento, tenham a liberdade de nos perguntar ou de buscar o recurso para quê? Para que a gente possa trabalhar num ambiente cada vez mais seguro. Um bom trabalho a todos. Até a próxima.